Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o pastor William Mansur, pastor da Assembleia de Deus Missão Evangélica Cristã, e eu quero aproveitar esta noite de sexta-feira para deixar uma palavra abençoada para a sua vida, uma palavra de Deus. Nós estamos aqui durante a semana postando algumas lives para abençoar a sua vida. E usando o recurso da tecnologia, nós fomos abençoados aí no século XXI com a globalização e com a rapidez com que as informações elas se dissipam. E isso é uma bênção para nós. Então, quero aproveitar as redes sociais para abençoar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Quero deixar aqui uma reflexão no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Diz assim o texto: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estava aqui pensando hoje, durante o dia, sobre o que é a Igreja de Jesus Cristo. Quais são os fundamentos da Igreja de Jesus Cristo? Qual é a tarefa da Igreja de Jesus Cristo? Nós temos visto, contemplado muitos escândalos, o povo criticando até os evangélicos no Brasil devido à falta de exemplo de muitos líderes, apóstolos, pastores. Mas eu quero dizer a você, talvez que esteja decepcionado com o evangelho, decepcionado com a liderança, que você não fique assim. Você que se tornou até um desigrejado, eu quero relembrar você, em nome de Jesus, que o dono da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dono da igreja. O texto é claro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Então, ele morreu pela igreja, ele ressuscitou pela igreja, e ele é o sumo. E nós queremos aqui, em nome do Senhor Jesus, trazer aqui uma breve reflexão sobre o que é a Igreja de Jesus Cristo em 3 tópicos. O que é a Igreja de Jesus Cristo? Então, quero falar primeiro sobre a natureza da igreja. Qual é a natureza da igreja? A própria palavra igreja, no grego é eglesia, a gente pronuncia aportuguesando eclésia. Esta palavra ek, essa preposição ek, o prefixo significa de dentro para fora. Então, a palavra igreja, em sua essência, em sua natureza, na sua etimologia, na raiz da palavra, eclésia significa um grupo de pessoas chamados para fora, a sonido de trombeta, a fim de guerrear numa grande batalha. Então, veja, a preposição ek de eclésia é chamados de dentro para fora. Esta é a natureza da igreja. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Aí ele declara: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. A palavra não vos conformeis é não tomar a forma do mundo, mas transformai-vos. A palavra ali é metamorfose no grego, é sair de uma situação e ir para outra situação. Então, o que Paulo está querendo dizer ali sobre a natureza da igreja? A igreja de Jesus Cristo, ela não pode ter um sentimento ou um comportamento de alienação em relação ao mundo. Nós não podemos nos alienar, não podemos nos isolar do mundo, assim como faziam os essênios na época de Jesus. Os essênios, preocupados com a questão da contaminação da sua vida espiritual, eles se isolavam no seu território porque pensavam que iriam se contaminar com a sociedade. Então, o comportamento da igreja, em sua natureza, não pode ser um comportamento de alienação. E também não pode ser um comportamento de adesão. Ou seja, não podemos aderir às coisas do mundo. A Bíblia diz, filhinhos, porque vocês são do mundo, o apóstolo João diz, é por isso que o mundo vos odeia. Então, não podemos nos alienar,
e também não podemos aderir. Então, qual é o comportamento da igreja na sua natureza em relação ao mundo? É um comportamento de transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A igreja foi fundada no Calvário, foi inaugurada no dia de Pentecostes, em Atos 2, para influenciar o mundo. Não para ser alienada e nem para aderir o sistema maligno, maquiavélico de Satanás e dos seus algozes. Mas a igreja, ela foi levantada por Deus, foi construída pelo sangue de Jesus, foi fundada pelo Todo-Poderoso para que pudesse influenciar e desse continuidade à pregação do reino de Deus na terra. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 32, que Cristo e a igreja são os dois grandes mistérios de Deus revelados ao mundo. Olha que coisa maravilhosa. Cristo e a igreja são os dois grandes mistérios de Deus revelados ao mundo. Então, esta é a natureza da igreja. A igreja foi fundada para influenciar, para transformar, não para aderir ao mundo e nem para se alienar em relação ao mundo, mas para causar uma transformação. Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, mas se o sal se tornar insípido, não serve para nada, só para ser pisado pelos homens. Jesus também explicou no seu sermão, em Mateus capítulo 5, que não se coloca a luz debaixo da cama, mas se coloca a luz em um lugar em que possa iluminar. Então essa é a tarefa da igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela pode ser visível e invisível em sua natureza. A igreja visível é a igreja local, é a instituição, são as denominações. E a igreja invisível é o corpo místico de Cristo, ou seja, aquelas pessoas que são membros do corpo do qual Cristo é o cabeça da igreja. Então, esta é a natureza. Então, eu falei da igreja no primeiro tópico, qual é a sua natureza. Nós também precisamos entender qual é o fundamento da igreja. A primeira coisa que precisamos entender, qual é a natureza da igreja. E a segunda coisa que precisamos entender é sobre o fundamento da igreja. Esta igreja foi edificada na rocha, que é Jesus Cristo. O texto fala, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus está dizendo tu és Pedro, Jesus está usando uma palavra de gênero masculino no grego, tu és Pedro. Jesus está dizendo tu és Petros, ou seja, tu és um fragmento da pedra, tu és um pedaço da pedra, tu és uma partícula da pedra. Então, tu és Pedro, um pedaço de pedra pequena, mas sobre esta pedra, aí o substantivo no grego já não tem mais gênero masculino, tem um gênero feminino. Sobre esta pedra, ou seja, no grego é sobre esta petra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Diferente do que os católicos ensinam, de que Pedro é o fundamento da igreja, não é isso que o texto original está dizendo. O texto original está dizendo que Pedro é um pedaço da pedra, é um fragmento da pedra, mas a igreja de Jesus Cristo foi edificada na rocha. Então, no grego, no original, seria isso. Tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei. Então, Pedro é que foi edificado em Jesus. Não foi a igreja que foi edificada em Pedro. Então, Jesus Cristo é a rocha principal. Jesus Cristo é a pedra principal. Nós somos o edifício de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que nós somos cooperadores de Deus, somos a lavoura de Deus e somos o edifício de Deus. E interessante que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o doutor Lucas vai narrar, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há pelo qual devemos ser salvos, o nome de Jesus Cristo. Então, Jesus é o fundamento da igreja. Não é pastor, não é apóstolo, não é diácono, não é profetisa, não é o vaso que sobe o monte, não é o corrupto que está querendo corromper a igreja de Jesus, seja onde for. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Por isso a igreja está de pé.
Por isso a igreja desde o Calvário nunca sucumbiu, nunca será destruída, porque a igreja invisível, a igreja do arrebatamento, é a igreja de Jesus Cristo. Por isso ela está de pé, porque ela foi edificada na rocha. Tu és Petros, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é por causa de pastor, não é porque eu tenho um diploma de teologia, não é porque eu sou formado, não é porque eu sou melhor. Não. A igreja de Jesus Cristo, ela está de pé, porque Jesus é a rocha inabalável. Ele é o dono da igreja, né? Interessante que esta palavra, eu edificarei a minha igreja, a palavra edificar no grego é oikodomeso, né? A palavra oikos no grego significa casa, né? Então, sobre esta casa, olha só, tu és Pedro, tu és um pedaço da pedra, e sobre esta rocha edificarei, ou seja, eu construirei uma casa. Interessante, essa palavra oikodomeso, edificarei, está relacionada à construção de uma casa para promover o crescimento espiritual progressivo com o objetivo de desenvolver o caráter das pessoas. Eu tenho reparado, eu não vou aqui generalizar, alguns líderes que pensam que ele é que tem o poder de dar crescimento à igreja. Eu quero dizer para você que é um pastor, que é um líder, um apóstolo, um profeta, não sei qual a nomenclatura que você usa, mas eu quero dizer a você que o único que tem poder de edificar a igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi ele que construiu essa casa, porque a igreja é dele. O apóstolo Paulo disse claramente, eu plantei, Apolo regou, mas é Jesus Cristo que dá o crescimento. Então, quando Jesus fala, eu edificarei, quem vai edificar é ele. A nossa missão é pregar. A nossa missão é propagar o Evangelho. A nossa missão é lançar a semente do Evangelho no mundo. Agora, quem vai promover, quem vai fazer com que a igreja cresça é Jesus Cristo. Então, essa palavra, edificarei, oikodomé, significa construir uma casa com o objetivo de promover crescimento espiritual progressivo, paulatino, não é da noite para o dia. E esse crescimento, primeiro, ele é do interiótico, é um crescimento do desenvolvimento do caráter das pessoas. Hoje nós estamos vendo igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus, pessoas que não tiveram o caráter transformados com a pregação do Evangelho. Ajuntamento de pessoas, mas não vemos muitas vezes, eu não estou aqui generalizando, conversões genuínas, transformação de mente. Vemos pessoas sendo ensinadas a se relacionar com Deus, que tem que promover tudo e dar tudo a Ele, bênçãos, vitórias. Eu creio que Deus é um Deus de vitórias, eu creio que meu Deus é um Deus abençoador. Mas o Evangelho também, do Novo Testamento, é um Evangelho onde nós somos chamados para sermos perseguidos. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, disse Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos os dias nós seríamos entregues como ovelhas levadas ao matadouro. Então, que evangelho é esse que estão pregando por aí? Triunfalista, evangelho da prosperidade, do determinismo. Esta não é a igreja de Jesus Cristo. O evangelho não é um chamado para o auto-reconhecimento, mas é um chamado para o auto-sacrifício. Então, Jesus Cristo, ele edificou a sua igreja, né? A Bíblia diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Olha que coisa linda, né? Então, Jesus Cristo, ele é a pedra principal que edificou a sua igreja, né? Ele é a pedra de esquina. A Bíblia diz que Jesus é a pedra rejeitada. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia vai dizer, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E a Bíblia também vai dizer que Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra de esquina, né? Quando você começa a estudar essa questão de que Jesus é a pedra de esquina, o teólogo Stanley Orton, ele vai dizer que a pedra de esquina era aquela pedra maior, aquela pedra principal, onde era cravada a data em que foi lançada, ou seja, inaugurada a obra, e os nomes principais dos benfeitores envolvidos na obra. Então, o que é a pedra de esquina?
A pedra de esquina era a pedra que orientava o desenvolvimento do projeto. Era a pedra que dava simetria ao projeto, era a pedra principal. Sem a pedra de esquina não havia possibilidade de edificação de um prédio, de um edifício. Então Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra que direciona as outras pedras, é a pedra que dá simetria no projeto. Sem Jesus Cristo, seu projeto está afundado. Sem Jesus Cristo, a sua igreja não vai para frente. Sem Jesus Cristo, você não vai conseguir êxito no seu ministério. Pode fazer marketing, pode colocar o seu nome, mas é o nome de Jesus Cristo que tem que aparecer no nosso ministério, porque Ele é a pedra principal. Então, este é o fundamento da igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está posto, Jesus Cristo. Por isso a igreja está de pé e por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E outro detalhe é que eu disse que a igreja possui a sua natureza, a igreja possui o seu fundamento e a igreja também possui suas qualidades, né? E uma das qualidades da igreja, eu poderia aqui falar sobre várias qualidades, né? Eu quero destacar a igreja como corpo de Jesus Cristo. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, versículos número 27, que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. E o que nós temos que entender? Que neste corpo, o cabeça é Jesus Cristo. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos. Quem comanda esse corpo é Jesus Cristo. Eu tenho visto aí líderes, né? Estou enfatizando muito essa questão. Eles pensam que eles são o dono da igreja. Mas a igreja tem um dono. A igreja tem um cabeça. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Entenda isso, para que seu ministério venha prosperar. Um corpo, eu anotei aqui, só pode ser sustentado, amigo, pela cabeça. Então a fonte da igreja é Jesus Cristo, né? E o que significa essa ideia de fazermos parte do corpo? Isso está relacionado aqui. Quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, né? Vamos analisar aqui o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12, Paulo vai dizer, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O que isso significa? Isso fala de união e reciprocidade, né? Quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Jesus Cristo e que um corpo possui muitos membros, Paulo está querendo dizer com esse conceito que isso está relacionado a uma responsabilidade que nós temos com o nosso próximo. Nós vamos analisar aqui no texto, né? Existe um sentimento de reciprocidade, de altruísmo no corpo. Paulo vai dizer no versículo 26 do capítulo 12, ele vai dizer, se um membro do corpo padece, todos padecem com ele. Mas se um membro do corpo é honrado, todos são honrados com eles. Crente que tem raiva de crente, pastor que não fala com pastor, igreja que não interage com igreja, não fazem parte do corpo de Cristo. Porque existe uma questão de reciprocidade. Existe o conceito de relacionamento. Isso é uma qualidade da igreja de Jesus Cristo, né? Existe uma questão de relacionamento. Eu anotei aqui algo interessante. Só podemos afirmar que somos parte do corpo se houver entre nós companheirismo e interdependência. Por quê? Porque o corpo é um só, mas ele possui muitos membros, né? E essa relação, né, esse sentimento de reciprocidade, Paulo também vai relatar isso no livro, na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, quando ele diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, se somos um corpo, nós temos que sentir a dor um do outro. Se somos um corpo, temos que nos alegrar com as vitórias uns dos outros. Se somos do corpo, temos que ajudar uns aos outros, porque o sentimento é de reciprocidade e de companheirismo. Só que Paulo também vai dizer que há uma diversidade nesse corpo. Olha o que ele vai dizer. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não será do corpo?
não será por isso também do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele quis. Então, esse texto nos mostra claramente que o corpo é um só, corpo é um só, mas ele possui também uma diversidade. É isso que muita gente não entende. Existe uma unidade no corpo de Cristo. E essa palavra unidade é muito boa para a igreja. Só que a unidade, ela não pode nos levar para uma uniformidade, porque a uniformidade mata a igreja. A unidade, ela precisa nos levar para uma diversidade, porque o corpo ele tem olho, o corpo tem ouvido, o corpo tem nariz. Paulo está dizendo, e o olho não pode dizer ao nariz, eu não tenho necessidade de ti. A orelha não pode dizer ao olho, eu não tenho necessidade de vós, aos olhos. Então essa unidade, ela tem que nos levar para uma diversidade. Precisamos entender que no corpo existe uma união, mas também existe uma diversidade. A Bíblia diz, né, que há variedade de dons, há variedade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. Então, essa diversidade, e eu não estou falando de divisão, estou falando de diversidade, ela é bíblica. Paulo vai falar no versículo 14, o corpo é um só, mas possui muitos membros. Né? Em Romanos capítulo 12, versículo 14, ele vai dizer que nem todos os membros do corpo têm a mesma operação. Né? Há variedade de dons, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, dons de língua, variedade de língua, dom de profecia, operação de maravilhas, dons de curar. Então, há uma variedade de operação. Não há uma divisão, mas há uma variedade de operação e um Espírito Santo que é o mesmo que opera tudo em todos. Interessante que um teólogo chamado Michael Duzin, ele vai dizer o seguinte, eu anotei aqui, a igreja funciona melhor quando cada membro do corpo cumpre com eficiência a sua vocação. Está vendo como é que é importante isso? Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, meus irmãos, que andeis, cada um como é digno da vocação para o que foi chamado. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação para o que foste chamados. Então, unidade mais diversidade, elas precisam andar juntas. Muito interessante. Eu anotei isso aqui para que você entenda que unidade sem diversidade, ela resulta em uniformidade. E a uniformidade leva à morte do corpo. Porque o corpo tem coração, o corpo tem pulmão, o corpo tem artérias. Então, nosso corpo humano, Paulo está fazendo uma analogia, uma comparação, que ele funciona bem porque existem vários órgãos nesse organismo. Então, unidade sem diversidade nos leva à uniformidade. A uniformidade mata a igreja. Né? Eu anotei aqui, a unidade não pode se transformar em uniformidade. O que vai impedir isso é a diversidade, senão o corpo morre. Né? Quando o corpo vai envelhecendo, interessante, ele tende a ficar uniforme. Né? As células, os órgãos vão se uniformizando e ele vai morrendo. Mas também tem o outro lado da moeda. A diversidade não controlada pode destruir a unidade. Porque às vezes Deus usa uma pessoa de um jeito, usa outra pessoa de outro jeito, ele pensa que é melhor do que o outro. Então, diversidade sem maturidade também pode se transformar em anarquia. Que às vezes você tem um pastor da igreja e tem um membro que é usado com dom de profecia, com dom de operações de maravilhas, ele acha que é maior do que o pastor, que é maior do que a sua liderança, só porque ele tem um dom espiritual, e essa diversidade não controlada pode destruir a unidade da igreja, levando a igreja para uma anarquia. Né? E como é que isso aí funciona de forma perfeita? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13. Né? Há um equilíbrio entre unidade e diversidade. Né? E qual é o fator que traz esse equilíbrio? O amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos e não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, a unidade nos leva para uma diversidade que vai nos levar para uma maturidade. E quando a igreja tem essa maturidade, o corpo de Cristo cresce saudável. Jesus salva, Jesus cura, liberta. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Que unidade mais diversidade nos leva à maturidade espiritual. Né? Essa tensão dentro do corpo de unidade
com diversidade, ela é resolvida pela maturidade. Paulo diz: eu não vos pude falar como a meninos espirituais, porque vocês ainda estão bebendo leite. Tem gente que não entende isso ainda, essa questão, parece que é criança dentro da igreja, né? Então, o corpo, para sobreviver, ele precisa de funções diferentes, né? Mas existem pessoas que são imaturas, não entendem isso, recebem um dom espiritual, aí já vai abrindo um ministério, acha que já pode ser pastor, que já pode ser missionário. Não é bem assim, meus irmãos. Olha que coisa interessante que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Isso aqui é um texto que você tem que gravar no seu coração. Deus colocou os membros do corpo, cada um como Ele quis. Quem faz a logística do corpo é Deus. Quem aloca os membros no corpo é Deus. Quem dá ministério é Deus. Efésios 4, verso 11. E Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que haja o aperfeiçoamento dos santos. Sabe por que o organismo está morrendo? É porque os homens estão querendo fazer a logística do corpo. E quem faz essa logística, meu amado, é Deus, é Jesus Cristo. Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Nós não podemos consagrar ninguém por consideração. Nós não podemos ordenar ninguém porque tem um dízimo alto, ou por causa de nepotismo, que sempre é assim, na maioria das vezes. O filho do pastor foi consagrado a pastor porque é filho do pastor. O irmão foi consagrado a missionário porque tem um dízimo bom. Isso não adianta, isso mata o corpo de Cristo. Deus é quem coloca os membros no corpo como Ele quer. Está aqui, Paulo está dizendo, Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Deus é quem vai dizer, fazendo uma analogia, se você vai ser o olho, o nariz, o ouvido, a boca. Deus é quem vai dizer. É por isso que o organismo está morrendo, porque os homens querem tomar essa logística que pertence a Deus. Nós precisamos entender isso. Pessoa certa no lugar errado, decepção. Pessoa errada no lugar certo, frustração. E pessoa certa no lugar certo, vocação. Entenda isso, né? Paulo vai dizer que cada membro do corpo depende dos outros. E eu coloquei algo interessante aqui, eu já estou fechando essa palavra, espero que você esteja sendo abençoado. Eu coloquei aqui um note bem. Não existem pessoas que Deus usa mais. Existem pessoas que Deus usa de maneira diferente. Eu já vi pessoas, até irmãos em Cristo, Deus usa muito aquela pessoa, usa mais aquele pregador do que aquele outro pregador, usa mais aquele irmão do que aquele outro irmão. Não existe no reino, não existe no corpo de Cristo pessoas que Deus usa mais. Existem pessoas que Deus usa de maneira diferente. Só entende isso quem tem maturidade. Então, meus irmãos, a igreja possui uma natureza, um grupo de pessoas chamadas para fora a sonido de trombeta para batalhar. A igreja possui um fundamento. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. E a igreja possui qualidades. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. A igreja é um edifício que está fundamentado na rocha que é Jesus. Por isso o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, está declarando: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz a palavra. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta live. Nós estamos aqui fazendo essa breve meditação, e que você não fique frustrado. E te dou aqui um conselho. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou mais à igreja, porque esse negócio de igreja é só corrupção, é só politicagem, né? Tem muita coisa errada. A questão é não ir à igreja. Essa não é a questão. A questão é se você, de fato, é a igreja de Jesus Cristo. Quando eu falo eu vou à igreja, eu estou confundindo templo, salão com o corpo de Cristo. Jesus não te chamou somente para ir ao salão, ir ao templo. Jesus te chamou para ser igreja de Jesus Cristo. Jesus te chamou para ser membro do corpo de Cristo. Você tem que fazer parte dessa igreja. Ainda existe um povo remanescente que prega o Evangelho. Então, se você se decepcionou com homens, olhe para Jesus. Procure uma denominação séria, com um líder que preze pela pregação da palavra, né, que tenha uma família exemplar, que seja um referencial. Procure líderes que tenham vida com Deus, que tenham testemunho dentro da sociedade, que tenham compromisso com a leitura da palavra.
visite igrejas, ore a Deus. Não fique em casa não, porque esse movimento de desigrejados não resolve muito não. Nós precisamos celebrar com júbilo ao Senhor, né? Na sua casa, precisamos estar juntos. Há uma necessidade de irmos ao templo celebrar, porque ali estaremos juntos adorando ao Senhor. Então, que Deus te abençoe. E eu quero aqui aproveitar para te convidar amanhã pela manhã, às 8h15 da manhã, estaremos aqui com uma grande manhã com Deus. Estará aqui pregando o pastor Adriano da Assembleia de Deus Rio das Ostras. Começa às 8h15 da manhã até às 11h. Todo primeiro sábado de cada mês nós temos aqui uma busca do Espírito Santo, com pregação de palavra, com oração. Então eu te convido para estar aqui conosco amanhã, pela manhã às 8h15. Todo domingo nós temos também a Escola Bíblica Dominical, né, às 9h da manhã. E 8h15 da manhã pelo domingo nós temos consagração, e 9h a Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui estudando uma revista comemorativa aos 500 anos da Reforma Protestante. Você é o nosso convidado a estar aqui conosco. E à noite estaremos aqui também celebrando a ceia do Senhor. Você que já está há um bom tempo sem tomar ceia, você que está desigrejado, se quiser fazer um gabinete, conversar um pouco, tomar um café, estou aqui à disposição. Não estou aqui fazendo proselitismo, não estou aqui com o objetivo de pescar peixe no aquário de ninguém, até porque nós não somos peixes, somos ovelhas, e Jesus é o pastor. Mas se você quiser marcar um gabinete pastoral, você que está parado, desigrejado, meu telefone é DDD 22 999 43 0950, prefixo 22 999 43 0950. Você pode passar uma mensagem de WhatsApp, a gente pode marcar um gabinete, tomar um café, e você precisa voltar a desenvolver o seu relacionamento com Deus. E domingo à noite estaremos aqui celebrando, 19h15, a ceia do Senhor. Estarei ali pregando uma palavra de Deus, se assim Deus me permitir, e vai ser uma bênção. Você é o nosso convidado. Nossa igreja fica aqui na rua Kleber Guimarães, número 170, na rua principal do bairro Jardim Franco. Você vindo do terminal SEAB, depois da antiga empresa Mendes Júnior, primeiro semáforo à direita, você já está na rua principal, ali na ADMEC, na Assembleia de Deus Missão Evangélica Cristã. Que Deus te abençoe, e eu espero que esta palavra tenha te abençoado poderosamente, que Cristo venha te ajudar, que você possa continuar a sua caminhada, porque Ele é contigo, é promessa dele. Eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe, e a paz do Senhor Jesus Cristo.